Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero falar sobre um livro chamado Dot-Com Secrets, do Russell Brunson. Recentemente eu estava vendo alguns vídeos do Ícaro de Carvalho, ele traduziu esse livro para o português, está vendendo no Brasil, e a primeira vez que eu vi alguém falar sobre o Russell Brunson foi o Pedro Sobral. Também em algumas aulas dele ele falou sobre o Russell Brunson. Eu já assisti vídeos do Russell, bastante vídeos até dele, mas eu não tinha lido o livro dele ainda. E daí eu fui comprar o livro, a tradução em português, né, do Ícaro, achei meio caro. Eu entendo inglês, fui na Amazon, procurei a versão Kindle, comprei, estou lendo a versão em inglês e gostei bastante e quero comentar com vocês hoje sobre esse livro. É muito interessante, só que tem um defeito esse livro. Esse livro é tão bom que tu não consegue ir adiante, porque fica explodindo a mente de ideias novas, né? Então eu leio um pouco, paro para pensar, anotar ideias que eu tive a partir do livro, ou vou conversar com meus sócios, com funcionários, de coisas que a gente pode fazer aqui na empresa. Então, muito legal esse livro. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o livro, se tu quiser comprar. Tem em português agora. Como eu falei anteriormente, o Ícaro traduziu, são 3 livros, é uma trilogia. Eu estou em cerca de 20% desse livro. E deixa eu te falar que o início já é interessante, né? As minhas primeiras impressões. Eu estou cerca de 20% do livro, mas só ali a introdução do livro, né, que o Dan Kennedy, que eu também não conhecia, esse cara chamado Dan Kennedy, o prefácio que ele faz do livro, né, a propaganda inicial do livro ali, já vale o livro. Porque vocês entendem de copy, sabe o que significa copy? Muita gente aqui, de repente, não sabe o que significa. Copy seria o texto de venda, né? Então, seria como que tu prepara um texto de venda. E lendo o prefácio do Dan Kennedy, eu parei para ler aquele prefácio e fiquei anotando a maneira como que ele se comunica, como que ele fala do livro que eu comprei e o quão interessante vai ser aquele livro, né? Então ele vende muito bem aquele livro. Só essa introdução para mim já valeu a pena, nem o livro em si, né? Mas a introdução já valeu a pena. Como que esse cara se comunica, como que ele usa as palavras, anotar para mim usar nas minhas peças publicitárias, no site, até de repente aqui nos vídeos, a aprender a me comunicar como ele. E depois eu descobri que o Dan Kennedy também tem livros, né? Então eu vou comprar um livro do Dan Kennedy depois que eu li esse aqui, já fui procurar na internet se ele tinha livros, porque eu me interessei demais por aquele texto que ele escreveu. Cada palavra ali é muito interessante, o prefácio já é muito interessante. Então vou começar um pouco aqui sobre a história do Russell Brunson. Mas, se é a primeira vez que tu acessa esse canal aqui, meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português, para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal aqui, já se inscreve aqui embaixo. Eu vejo que muita gente que assiste os meus vídeos aqui ainda não é inscrito. E comenta aqui embaixo, né? Fala o que tu achou. Já conhecia o Russell? O que tu acha? Já testou os funis dele? O que tu acha disso? Então vamos começar aqui a falar então sobre o livro, né, do Russell. Primeiro, o Russell ele queria ganhar dinheiro. Ele era um wrestler, né? Wrestler é aquela luta olímpica, e ele se casou muito cedo. Diz ele que estava sendo sustentado pela esposa e precisava ganhar dinheiro. Mas nesse meio tempo ali, ele ficou pensando que ele poderia ganhar dinheiro, mas nesse meio tempo ele criou, junto com um amigo dele, uma arma dar tiro com batatas, uma arma de batata. Tu faz aquela arma, coloca uma batata e consegue dar um tiro e diz que vai muito longe aquela batata. E acho que é meio comum isso nos Estados Unidos, essas armas de batata, pelo que eu entendi. Ele fez aquela arma de batata, brincou com aquilo ali, como brincadeira, ele e o amigo dele fizeram como brincadeira, sem nenhuma intenção de ganhar dinheiro, mas depois eles foram procurar na internet, será que alguém ensina a fazer essas armas de batata? Vi alguns sites na internet, mas nada bom, porque eles descobriram vários problemas que tinham para te fazer uma arma, problemas que todo mundo iria passar ao fazer ali, né, que de repente pode ir longe demais ou longe de menos. Tem problemas ali na criação dessa arma de batata. Então ele teve a ideia de fazer um DVD que ensina como fazer essa arma de batata. Então eles gravaram um DVD de como fazer essa arma de batata, foram na loja comprar o equipamento certinho, filmaram o equipamento, né, que eles estavam comprando, cada peça nessas
lojas que vendem peças, né, hardware store, agora me esqueci o nome em português, e ele comprava essas peças, montava, né, e gravou o vídeo dessa forma, lançou o DVD, colocou na internet para vender aquele DVD, comprou palavras-chave de arma de batata no Google, colocou o DVD para vender e começou a dar certo. Começou a ensinar como vender batata e vender esse DVD online, né? E ele teve sucesso. Eu anotei os números aqui para falar para vocês, né? Ele vendia, cada venda custava para ele $10. Ele colocava dinheiro ali em propaganda paga no Google para a palavra-chave arma de batata. Ele estava gastando cerca de $10 para fazer uma venda, né? Então o CAC dele, o custo de aquisição de clientes, era $10 e ele estava tendo um lucro de $27 por venda. Tudo que alguém queria. Gasta $10 e está tendo $27 de lucro por venda. E isso deu certo, ele começou a vender bastante, começou a ganhar dinheiro com isso, só que com o tempo o Google mudou as regras e aconteceu um problemão gigantesco. Ele estava gastando cerca de 25 centavos por clique, cada clique era 25 centavos, né? Então a média era gastar $10 por cliente, mas ele estava gastando 25 centavos por clique. E do dia para a noite o Google resolveu mudar todas as regras e começou a cobrar $3 por clique. Cara, isso tornou o negócio dele inviável. E agora? O que ele podia fazer, né? Isso foi um problemão para a vida dele. E no final das contas ele passou a perder, em vez de ganhar $27 de lucro por venda, ele começou a perder $13 por venda. Então imagina, tu está vendendo e tu está tendo um prejuízo de $13 por venda. E ele parou todas as propagandas, ficou sem saber o que fazer, conversou com amigos, mas não tinha ideia do que fazer a partir disso. E daí, né, triste, deprimido lá, um amigo dele veio para salvar a vida dele e começou a explicar para ele algumas coisas. Ele falou que o McDonald's gastava, né, na época, agora já deve gastar até muito mais, né, por causa da inflação, mas gastava cerca de $1,91 para vender um Big Mac. Então, cada venda que o McDonald's fazia, gastava $1,91 para vender um Big Mac, o Big Mac custava $2,09. $2,09. Então, o Big Mac, né, dava um lucro para o McDonald's de 18 centavos por venda. Só 18 centavos por venda é o que o McDonald's ganhava. Daí o Russell Brunson falou para o amigo dele, tá, mas e o que isso tem a ver com a venda, né, da minha arma de batata e meu site? O que isso tem a ver? Daí o cara lembrou para ele, tá, mas tu lembra que sempre que tu vai no McDonald's, o caixa te pergunta assim, tu quer fritas e Coca-Cola? E normalmente a gente aceita fritas e Coca-Cola. A gente compra o Big Mac com fritas e Coca-Cola. E o cliente aumenta o preço, né? Aumenta o preço do que ele vai pagar. E daí o lucro do McDonald's pula de 18 centavos para 1,32 por venda, $1,32 por venda. E dessa maneira que o McDonald's acaba ganhando muito mais dinheiro porque ele fez esse upsell. Isso tem tudo a ver com software como serviço, né? A gente aprender a fazer upsell. E eu, sinceramente, acho que é uma coisa que eu sou fraco ainda, que aqui no eGestor a gente ainda é fraco, eu já tenho várias iniciativas, a gente está conseguindo, mas eu acho que é algo que eu posso melhorar muito e com esse livro, de repente, eu vou conseguir aprender a fazer mais upsell, né? Eu estou muito interessado justamente por isso, ganhar mais por cliente. Tem uma frase, inclusive, do livro que mexeu muito comigo, que é, a frase é a seguinte, e eu fui falar com meus sócios, falar com funcionários, que é, quem consegue gastar mais por cliente, quem consegue gastar mais para conquistar um cliente, vence. É uma frase louca, né? Se tu parar para pensar, como assim? Eu quero gastar mais por cliente? Isso aí, tu quer gastar mais por cliente. E normalmente nosso pensamento é, como que eu faço para o lead se tornar mais barato? Como que eu faço para pagar cada vez menos por lead? E o pensamento dele é o seguinte, como que eu faço para pagar mais por cliente? Ter a possibilidade de pagar mais por cliente, né? Mas vamos adiante aqui. Eu não li todo o livro, tá? Eu li cerca de 20% do livro, não sei se eu falei isso anteriormente, porque
é muito bom esse livro, né? Então, eu, de repente, até no futuro, eu vou fazer mais vídeos aqui falando sobre o que eu tenho aprendido nesse livro aqui. De repente, eu vou ler, reler, colocar em prática algumas coisas aqui na empresa, no Vivendo de SaaS, de repente, e com o tempo venho trazendo mais coisas aqui para vocês. Tá, o poder do upsell. Então, ele gastava R$ 1,91 para vender o Big Mac, e que custa R$ 2,90, né? E no final ele tinha um lucro de R$ 1,32. E o que aconteceu? Daí, o Russell Brunson entendeu como que o Big Mac fazia, e o amigo dele, cara, para e pensa uma maneira de vender algo a mais para o cliente, fazer um upsell. Mas ele não sabia o que ele ia vender, ficou pensando o que ele poderia vender a mais para os clientes. Daí, prestando atenção nas conversas que ele teve com os clientes normalmente reclamavam que era difícil encontrar as peças para fazer a arma de batata. E o que ele fez? Ele começou a procurar na internet se algum fornecedor vendia um kit para fazer arma de batata. Encontrou um fornecedor que fazia isso e começou a oferecer um upsell para as pessoas, né? Comprou o kit, comprou o DVD, a pessoa comprou, na próxima tela, tu também não quer o kit? Daí ele começou a vender o kit também e pedia para o fornecedor enviar para a casa do cliente aquele kit. E com isso, ele mudou todo o jogo, né? Ele estava perdendo cerca de $13 por venda, agora ele estava investindo $50 por dia em anúncio, mas ele estava faturando a receita bruta de $102 por venda e estava tendo um lucro de $52 por venda. Lembra que ele estava ganhando, acho que era 27, deixa eu ver aqui, antes, deixa eu lembrar, era 27 de lucro antes. Agora ele estava tendo um lucro de $52 por venda, muito melhor que antes e sem se preocupar com o Google, com os preços do Google, né? Mudou o jogo dele porque ele aprendeu a ganhar mais por cliente. E se tu for ver isso, tem vários sites que fazem isso, né? Se tu for ver as propagandas antigas de 0800 também fazia isso, eles já entendiam esse jogo e que o Russell entendeu mais tarde e que a gente está aprendendo agora que a gente pode, de alguma maneira, usar isso a nosso favor. Na verdade, isso até é meio óbvio, né? A gente entende, a gente faz um upsell, mas quando a gente tem que trazer o óbvio para a mesa, porque às vezes a gente esquece das possibilidades que a gente tem na mão, das coisas que a gente pode fazer. E a partir disso ele fala sobre o conceito de funil de vendas, né? Ele fala que ele começou a prestar atenção nos sites das empresas. Os sites das empresas, segundo ele, é só um folheto glorificado. Por quê? Porque normalmente, né, pelo menos na época, hoje em dia até o pessoal está tentando um pouco melhor que isso. Mas, no geral, é assim, né? É um folheto glorificado. Por quê? Porque ele descreve os serviços da empresa, descreve alguma outra coisa ali, e é parecido com aqueles folhetos de supermercado, basicamente. Não tem uma estratégia em torno do site para fazer a venda, para aumentar as vendas e para aumentar o upsell. Os sites, em geral, são assim e eu concordo muito com ele, com essa ideia de folheto glorificado. Porque um funil de vendas, ele direciona as pessoas de forma estratégica. Então, cada página tem apenas um call to action, né? Ele direciona para um botão, para uma ação específica que a pessoa vai fazer. E um funil, um site que tem um funil, ele se torna simples, ele não confunde a cabeça do cliente. Inclusive tem uma frase que eu gostei muito, que está no livro, que é: uma mente confusa sempre diz não. Uma mente confusa sempre diz não. Isso é muito legal de perceber essa frase, porque isso vale para o funil de vendas, para o site e vale também para o processo de venda, né? Tu está vendendo para o cliente alguma coisa, se o cliente não entendeu ainda muito bem o que tu quer, se tem uma falha de comunicação, se existe alguma dúvida, o cliente vai dizer não. Então a gente tem que tentar tornar as coisas mais simples, tem que fazer com que o cliente entenda todo o processo ali para depois ele dizer sim. As coisas têm que ficar claras para ele dizer sim. Então, o funil precisa ser simples e apenas um call to action por etapa, é o que ele diz.
Outra coisa que ele fala no livro, o próximo passo, né? Ele fala sobre os clientes do sonho e depois ele fala sobre a oferta irresistível. Vamos falar primeiro sobre o cliente dos sonhos. Ele falou que ele criou, depois, né, ele criou vários outros funis de venda, não ficou só na arma de batata, começou a criar vários funis de venda e começou com a ideia de vender um software de funil de venda. Ele tem um software de funil de vendas. E lá no início ele vendia, mas ele tentava vender para absolutamente todo mundo. E isso se tornou um problema. Ele conta no livro que ele chegou um momento que ele se sentia mal, ele estava se sentindo doente, literalmente doente, e ele pensava consigo mesmo, bem que isso podia ser um emprego e eu poderia ser demitido desse emprego. Porque era um trabalho gigantesco, porque como ele tentava vender para absolutamente todo mundo, aparecia gente muito crua, aparecia gente querendo, por exemplo, registrar domínio, com dúvidas de como fazer o site, como registrar domínio, coisa muito básica. E esse não era o cliente ideal que ele estava buscando. Ele queria falar de coisas muito mais legais, coisas muito mais complexas, coisas muito que realmente iam dar resultado para as pessoas, e ele tinha que ficar explicando sobre registro de domínio. E isso estava se tornando um problema para ele. Então ele começou a pensar no cliente ideal. Quem que seria as pessoas ideais, né, o cliente ideal que ele tinha que ele queria vender. E daí ele pegou e fez uma descrição de como seria essa pessoa, né? Um cliente ideal, agora eu esqueci o nome, um avatar de como seria esse cliente ideal. Ele colocou um nome na pessoa, descreveu essa pessoa, descreveu quem é essa pessoa, o que ela faz, qual é o emprego dela, quais os sonhos dela, tudo sobre essa pessoa, pegou uma foto e colocou nessa pessoa, né? Pegou na internet a descrição, colocou no Google ali, pegou uma pessoa, colocou ali num papel, imprimiu esse papel e colocou na parede. Ele fez para um homem e fez para uma mulher. Como seria essa pessoa. E começou todo o trabalho dele, todo o conteúdo que ele gerava, o site que ele fez, o marketing que ele fez, foi sempre pensando naqueles dois avatares que ele fez ali para as pessoas, um para homem e outro para mulher. Como que seria esses avatares e toda a comunicação para aquelas pessoas. E ele conta que, anos depois, ele estava dando uma palestra, chamou cerca de 100 alunos dele, que conquistaram muito, né, a partir dos funis dele, e leu aquele avatar e disse assim, esse avatar aqui descreve uma das pessoas que está aqui no palco. Né? Daí ele leu e perguntou, quem é essa pessoa que eu estou falando? A maioria das pessoas levantou a mão. Isso é muito interessante de ver, de entender, porque ele conseguiu, de verdade, então, direcionar toda a comunicação dele para aquele tipo de pessoa que ele queria buscar. Isso melhorou o negócio dele, fez crescer muito mais a empresa. E ele fala que ele dá consultoria para as pessoas e as pessoas reclamam muito, dizendo, Russell, vem aqui, me ajuda a melhorar meu funil, eu estou com falta de leads, ou a minha conversão, minha taxa de conversão não está boa. E ele fala que muito raramente o problema é um número de leads ou taxa de conversão de leads, que normalmente o problema está relacionado com o cliente ideal, para quem que tu quer vender. Tu vai ter que entender de verdade quem tu quer vender e os problemas vão se resolver. Isso eu noto que é verdade. Eu não fiz tão perfeitinho como ele fala para o e-gestor, mas a gente tem isso daqui dentro de evitar vender para todo mundo. A gente não quer vender para todo mundo. Eu já falei em vários vídeos aqui que a gente tem limitações. Eu não quero um software que atenda absolutamente todo mundo. Eu quero vender para um grupo específico de pessoas. Não está tão perfeito como ele descreve ali, eu não tenho uma foto ali da pessoa específica que eu quero vender, mas a gente também tem uma limitação, eu não quero vender para todo mundo. Eu não quero vender, por exemplo, para donos de farmácia. O e-gestor não tem controle de validade e eu não quero o meu software inchado que ele venda para absolutamente todo mundo. Então, eu acredito nisso que ele está fazendo e eu estou pensando até em fazer esse cliente ideal, já comecei a esboçar ali o cliente ideal aqui pro Vivendo de SaaS. Para quem que eu quero criar realmente conteúdo aqui do Vivendo de SaaS. E é algo que eu vou fazer. Próximo passo aqui que ele fala
é sobre a oferta irresistível. Daí ele conta uma coisa que ele fez. Uma vez, ele foi dar uma palestra num evento grande, ele era novo como palestrante e foi convidado para uma palestra e diz que os outros palestrantes eram muito bons. Ele subiu no palco e pegou um celular dele, mostrou o celular dele e disse assim, ó, esse celular aqui é um, sei lá, um iPhone 15. Esse iPhone 15 aqui custa cerca de, sei lá, $600 aqui nos Estados Unidos. E até o final dessa palestra, vai ter gente levantando a mão aqui para comprar por $10 mil esse celular. E daí ele pergunta, alguém aqui na plateia quer comprar esse celular por $10 mil? E dá para ouvir os barulhos de grilo na plateia. Daí ele começou a falar sobre esse celular. Esse celular aqui, ele tem $700 mil em cursos, ou $750 mil em cursos que eu paguei já. E só os melhores cursos que eu comprei e estudei está dentro desse celular. Nesse celular também tem contatos com as pessoas mais influentes do mundo, que eu tive acesso. E se tu comprar, tu vai ter acesso à minha lista de pessoas aqui, as pessoas mais influentes do mundo. E se tu ligar para essa pessoa, eu posso confirmar para ti que tu me conhece e que vai valer a pena para essa pessoa conversar contigo. E assim ele foi dando várias ofertas, falando várias coisas sobre aquele celular ali, sobre como quem tiver aquele celular também vai ter acesso a ele e ele vai ajudar ele na criação do funil, de como é caro uma consultoria com ele, que eu acho que é $100 mil para ter uma consultoria com ele, foi descrevendo. E daí começou a fazer um leilão e foi cada vez aumentando mais as ofertas, eu acho, agora não me lembro o número, mas parece que chegou a $700 mil para o leilão para aquele celular. E isso mostra sobre a oferta irresistível, né, de um celular que custava cerca de $600 e que, se ele fosse vender, era usado, ele estaria concorrendo com a Apple, estaria concorrendo com a Best Buy, que é uma empresa de venda de computadores, celulares e tudo mais. E quando tu começa a adicionar coisas irresistíveis, né, essa oferta irresistível para os clientes, o cliente não tem como negar, né, ele vai querer aquilo de qualquer maneira. Daí a pessoa que comprou o celular ele perguntou, por que tu quis comprar esse celular? Porque só o contato de uma dessas pessoas ali pode me trazer muito mais dinheiro do que eu estou gastando aqui. Eu contei essa história para um dos meus funcionários, ele me disse que o Pablo Marçal fez algo parecido depois, eu nunca vi, não acompanho o Pablo Marçal, e que já tem meio batido isso no mercado. Mas é interessante de ver, né? O livro é antigo, é interessante de ver. E ele também falou sobre a oferta irresistível da babá, né? Ele tinha uma menininha lá que era uma babá e cobrava cerca de $5 por hora, acho que era $5 por hora, e pediu ideias para essa menina. Como que tu faria para se diferenciar? Que oferta irresistível tu faria para um pai de família te contratar, sendo que tu tem várias outras amigas que também são babá, que também cobram $5 por mês, por hora. Por que eu contrataria tu em vez da tua amiga? Né? A babá começou a ter ideias. Eu posso levar brinquedo educativo para as crianças, eu posso fazer a criança dormir até tal horário, eu posso levar cookies para as crianças e para os pais quando voltarem. Começou a dar várias ideias. E daí ele mostrou para as pessoas como que qualquer coisa tu pode criar uma oferta irresistível. E é isso por hoje, tá? Eu pretendo falar mais sobre esse livro no futuro. O livro é muito interessante, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o livro, tá? Se tu quiser comprar esse livro. Tem a versão em português do Ícaro de Carvalho e tem a versão em Kindle em inglês, tá? Eu não quero deixar comprido demais esse vídeo aqui. Comenta aqui embaixo, manda para o teu amigo. Se tu tem um sócio que gosta de software como serviço, que está trabalhando contigo, manda meu conteúdo para ele também. Não fica só tu assistindo, manda para o teu sócio meu conteúdo aqui. A gente também tem uma comunidade no Facebook totalmente gratuita, que a gente fala sobre software como serviço. Tem quase 8 mil pessoas nessa comunidade do Facebook, que a gente fala sobre software como serviço. Vou deixar o link aqui na descrição também, tá? É isso por hoje, muito obrigado e até os próximos vídeos.